Existiu uma marca que, por décadas, foi sinônimo de velocidade americana. Não Ford, não Chevrolet, não Dodge, mas Pontiac. Um nome que aparecia em filmes, programas de televisão e nos sonhos de toda uma geração que cresceu acreditando que dirigir com emoção não exigia ser milionário. E um dia, esse nome desapareceu. Não porque seus carros fossem ruins, não porque ninguém os quisesse, mas porque a empresa que o criou passou 20 anos desmantelando lentamente tudo o que o diferenciava. Quando a crise financeira de 2008 atingiu o mundo e se tornou necessário escolher quais marcas sobreviveriam, a Pontiac não conseguiu se defender porque a General Motors havia desmantelado seus argumentos um a um ao longo de 20 anos. Hoje você vai descobrir como uma das marcas mais icônicas da história automobilística americana foi eliminada sem que ninguém a defendesse. Você entenderá por que o motivo que todos conhecem não é o verdadeiro, e verá que as decisões que mataram a Pontiac foram tomadas muito antes de se falar em crises, falências ou resgates governamentais. Como quase sempre acontece na indústria automotiva, a explicação oficial e a explicação real não são a mesma coisa. Bem-vindo ao Auto Ledger. A Pontiac nasceu em 1926 como uma marca complementar à Oakland, uma divisão da General Motors, com uma ideia simples: oferecer um carro de 6 cilindros pelo preço de um de 4. Deu tão certo que, em 1933, a General Motors eliminou a Oakland e a Pontiac assumiu seu lugar como uma divisão independente. Por décadas, ela representou o ponto intermediário entre a Chevrolet e a Oldsmobile na linha de produtos da empresa. Acessível, porém com personalidade. Popular, porém com algo a mais. Tudo mudou na década de 1960, quando um executivo chamado John Z. DeLorean decidiu que a Pontiac não seria apenas mais um carro da General Motors, ela seria a mais rápida. Em 1964, DeLorean colocou um motor de 6,4 litros no Pontiac Tempest Le Mans e o batizou de GTO. Os engenheiros disseram que era uma loucura, os executivos disseram que ninguém o compraria e os clientes disseram algo completamente diferente. O GTO tornou-se o primeiro muscle car moderno da América. O carro que provou que era possível ter um motor enorme em um carro de porte médio a um preço acessível para o público em geral. A Ford respondeu com o Mustang, a Dodge com o Charger, a Chrysler com o Barracuda, mas foi o GTO da Pontiac que acendeu a faísca. No final da década de 60, a Pontiac era a marca mais empolgante da General Motors, a que os jovens compravam, a que estampava as capas das revistas automotivas, a que os engenheiros de outras marcas respeitavam e invejavam. Não era apenas um carro, era uma atitude. O verão de 1977 foi o melhor período da história da Pontiac. O filme Smokey and the Bandit estreou nos cinemas em maio, com Burt Reynolds ao volante de um Trans Am preto e dourado, perseguido por metade do estado da Geórgia, dirigindo como se as leis da física não existissem. O filme arrecadou 126 milhões de reais com um orçamento de 4 milhões, tornando-se a segunda maior bilheteria do ano, perdendo apenas para Star Wars. E os telefones das concessionárias Pontiac não paravam de tocar. As vendas do Trans Am dispararam. Antes do filme, já eram sólidas, mas depois atingiram os melhores números que um carro esportivo americano havia visto em anos, porque a cada estreia do filme em um novo cinema, as pessoas corriam para a concessionária mais próxima. 5 anos depois, em 1982, um Trans Am preto voltou às telas, desta vez na televisão, como KITT, o carro com inteligência artificial da série Knight Rider. E toda uma geração de crianças cresceu desejando um Pontiac que falasse, dirigisse sozinho e perseguisse os bandidos. A Pontiac não era apenas uma marca de carros, era parte da cultura popular americana e parecia impossível que algo assim pudesse desaparecer. Mas dentro da General Motors, algo havia mudado.
A partir da década de 1970, a empresa começou a tomar decisões que priorizavam a redução de custos em detrimento da identidade da marca, compartilhando plataformas, motores e carrocerias entre as divisões e diferenciando os carros apenas pelo logotipo e alguns detalhes de acabamento. O que antes era uma marca com personalidade própria, começou a vender versões rebatizadas de Chevrolet. O mesmo carro, logotipo diferente, preço mais baixo, e aí residia o problema. A Pontiac vendia carros Chevrolet a preços inferiores aos da própria Chevrolet, perdendo dinheiro em cada venda e, simultaneamente, roubando clientes da sua marca irmã. Era o pior cenário possível, uma marca que não dava lucro e prejudicava as outras. E os fãs perceberam, porque os carros não tinham mais a mesma personalidade, não transmitiam mais a mesma sensação. Foi aí que tudo começou. Durante as décadas de 1980 e 1990, a Pontiac tentou manter parte de sua imagem esportiva com modelos como o Firebird e o Grand Prix, mas a tendência era clara. Cada novo modelo compartilhava mais características com a Chevrolet e menos com a própria Pontiac, e o mercado percebeu, pois as vendas declinaram constantemente ao longo da década de 1990, sem um modelo capaz de replicar o impacto cultural do Trans Am da década de 1970. E então veio o Aztek. Em 2001, a Pontiac lançou um SUV com um design tão controverso que se tornou sinônimo de fracasso de design. Revistas automotivas o incluíram em suas listas dos piores carros já fabricados. Até mesmo funcionários admitiram em particular que foi um desastre. E embora anos depois tenha ganhado certa notoriedade irônica como o carro de Walter White em Breaking Bad, na época de seu lançamento foi um sinal claro de que a Pontiac havia perdido o rumo. Mas eis algo que quase ninguém menciona. Enquanto a Pontiac afundava, a General Motors tinha uma decisão a tomar e poderia ter investido na restauração da identidade da marca, desenvolvendo carros genuinamente Pontiac com personalidade própria. De fato, em seus últimos anos, a marca lançou o G8, um sedã de alto desempenho desenvolvido em parceria com a Holden na Austrália, que recebeu excelentes críticas, e o Solstice, um roadster leve que gerou grande entusiasmo entre os aficionados por carros. Mas era tarde demais. Em 2008, a crise financeira global atingiu o mundo. As vendas de carros despencaram e a General Motors, que havia sido a maior montadora do planeta por décadas, perdeu esse título para a Toyota naquele mesmo ano. Os prejuízos aumentaram a um ritmo que tornou inevitável o que viria a seguir, e em 1º de junho de 2009, a empresa entrou com pedido de falência, o quarto maior da história do Zeundo. Para receber um resgate do governo americano, a General Motors precisava demonstrar sua capacidade de reestruturação, o que significava eliminar marcas. Em 27 de abril de 2009, o CEO Fritz Henderson anunciou o fim da Pontiac, descrevendo-o como uma decisão extremamente pessoal, e ninguém se manifestou publicamente para defendê-la. Há um detalhe que resume perfeitamente o quanto a Pontiac deixou de ser Pontiac muito antes do anúncio oficial da General Motors. O último Pontiac produzido foi um G6 branco, um sedã de 4 portas, sem nada que o diferenciasse de qualquer outro carro no mercado. E os operários da fábrica de Orion Township assinaram a carroceria antes que ela saísse da linha de produção. Um pequeno ritual de despedida para um carro que não tinha nada de especial. Fabricado por uma marca que inventou o muscle car americano. Aquele G6 branco agora está no Museu do Transporte Pontiac, em Pontiac, Michigan, e a marca que nasceu para ser a mais veloz da família General Motors acabou em um museu com um sedã branco de 4 portas. Isso, mais do que qualquer número de vendas, explica o que aconteceu nos últimos 20 anos. A versão oficial do desaparecimento da Pontiac é a seguinte: a crise financeira de 2008 forçou a General Motors a declarar falência e, como condição para receber um resgate do governo, teve que eliminar marcas, sendo a Pontiac uma das escolhidas. Isso é verdade, mas é a consequência, não a causa. A causa começou na década de 1980, quando a General Motors transformou a Pontiac em uma fábrica de rebatizar carros,
Chevrolets com o logotipo da Pontiac, vendidos a preços mais baixos que os próprios Chevrolets, uma estratégia que destruiu a identidade da marca a cada modelo e gerou prejuízo em todas as vendas. Enquanto a Pontiac afundava, a Buick prosperava, gerando lucros anuais que a Pontiac nem sequer conseguia imaginar, além de ser uma marca com enorme presença na China, um dos mercados mais importantes do mundo para a General Motors. Eliminar a Buick nunca foi uma opção, tinha que ser a Pontiac. A crise de 2008 foi a razão oficial para o encerramento, mas as decisões das 2 décadas anteriores foram a verdadeira causa. Um excelente G8 e um empolgante Solstice chegaram tarde demais para salvar uma marca cuja razão de ser a General Motors havia destruído modelo por modelo durante 20 anos. E quando a crise chegou e as decisões tiveram que ser tomadas, a Pontiac não tinha argumentos para se defender, porque a empresa os havia eliminado todos. As pistas estavam lá desde os anos 90, ninguém queria vê-las. Em 31 de outubro de 2010, as últimas concessionárias Pontiac fecharam as portas, deixando a General Motors com 4 marcas na América do Norte: Chevrolet, Buick, Cadillac e GMC. A saída foi discreta. Os últimos modelos restantes foram vendidos com pequenos descontos, como qualquer modelo no fim de sua produção, sem uma edição de despedida global ou cerimônia oficial. A empresa manteve os direitos sobre o nome Pontiac e todas as suas marcas registradas, então, tecnicamente, a Pontiac ainda pertence à General Motors hoje, mesmo que não haja nenhum carro com esse nome. Com o tempo, alguns modelos dos últimos anos receberam reconhecimento póstumo. O G8 foi elogiado como um dos melhores sedãs esportivos que a marca produziu em décadas. O Solstice se tornou um clássico cult e o Aztek, o carro que simbolizou o declínio, ganhou fama mundial graças à série Breaking Bad. Hoje, os Pontiacs clássicos são itens de colecionador com valores cada vez maiores, e um Trans Am bem conservado da época de Smokey and the Bandit pode alcançar valores na casa das centenas de milhares de dólares em leilão. O Trans Am, que Burt Reynolds dirigiu pessoalmente, foi vendido por quase $500 mil em 2022, e os GTOs de primeira geração, projetados por DeLorean em 1964, estão entre os muscle cars mais procurados no mercado americano. A ironia é completa. Os carros que a General Motors não promoveu quando ainda estavam em produção valem mais hoje do que jamais valeram quando novos, e a empresa, que decidiu que a Pontiac não valia o investimento, ainda detém um nome que os entusiastas não esqueceram. A cada poucos anos, surgem rumores de um renascimento, e todas as vezes eles são deixados morrer silenciosamente. Burt Reynolds morreu em 2018. O Trans Am preto e dourado de Smokey and the Bandit continua sendo um dos carros mais reconhecíveis da história do cinema americano, e a Pontiac, a marca que o fabricava, deixou de existir há mais de 15 anos. A General Motors não matou a Pontiac em 2009. Em 2009, simplesmente parou de mantê-la viva, porque a verdadeira decisão já havia sido tomada muito antes, quando alguém em Detroit decidiu que uma marca com alma poderia se tornar uma marca sem alma e ainda vender tão bem quanto antes. Não podia. Às vezes as corporações aprendem essa lição tarde demais, e às vezes simplesmente não a aprendem de jeito nenhum. Se você achou isso interessante, incluí outro vídeo na tela que tenho certeza que você vai gostar.